Minha amiga, meu amigo, é com muito prazer que eu venho dizer a você que o Blog da Cidadania passou para a fase seguinte do prêmio iBest e hoje está no seleto grupo de 6 canais que já estão classificados para o prêmio iBest 2025 nessa categoria, canal de política. E, além disso, o fato de, com esse trabalho solo que eu faço aqui, sem recursos, eu tenho que me sentir honrado e agradecer a comunidade que acompanha o Blog da Cidadania por votar no canal, por nos assistir, por nos apoiar, inclusive muitos companheiros aí por colaborar. Eu hoje comecei já a renovar meu equipamento e eu aproveito para pedir aqui, nos ajude a fortalecer o canal para que a gente possa se estruturar, porque se a gente já consegue chegar onde chegou, imagina você se eu tiver uma estrutura melhor. A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão e um outro de condução coercitiva contra Eduardo Guimarães, que é responsável pelo Blog da Cidadania. Em março do ano passado, com uma semana de antecedência, Guimarães publicou que o ex-presidente Lula seria alvo de uma das fases da Lava Jato. Em 2017, através de Sérgio Moro, a extrema-direita me levou à falência ao denunciar que cometi o crime de fazer jornalismo. Eu também tinha uma empresa de comércio exterior que faliu quando fiquei março, abril e maio daquele ano aparecendo todo dia nos telejornais sob a acusação de ter ajudado o criminoso Lula. Agora, algumas referências sobre o Blog da Cidadania de amigos queridos. Agradecer muito ao Eduardo Guimarães, ao Blog da Cidadania. O Eduardo tem o Blog da Cidadania, que é um blog muito importante, que tem milhares de seguidores, já prestou grandes serviços. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte, você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo, que eu serei parceiro nessa luta também. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 14 de maio de 2025. São 19 horas. Senhoras e senhores, hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista ao portal UOL e a entrevista lá em Brasília foi feita por Josias de Souza e Carla Araújo, 2 jornalistas de lá, e esses jornalistas, a certa altura da entrevista, de mais de 2 horas, perguntaram a ele o seguinte: por que é que o senhor se encontrou com chefes militares e propôs a ele estado de sítio, estado de defesa, e apresentou também uma minuta dizendo que ia convocar essas medidas logo após a eleição? Aí o Jair Bolsonaro responde que ele fez isso porque o Alexandre de Moraes não permitia que se questionasse a derrota dele nas urnas, não deixou que ele questionasse, e o Alexandre de Moraes tinha muita ascendência sobre o TSE, que não permitiu que ele colocasse vídeos contra o Lula, que tinham fake news, né? Ele tinha vídeos, por exemplo, que diziam que o Lula defendia que as pessoas pudessem roubar celular para tomar uma cervejinha, o que obviamente não era verdade, né? E coisas desse tipo, e ele diz que ao não permitir que ele apresentasse no seu programa eleitoral esse tipo de vídeo, ele estava cerceando o direito do Bolsonaro, e aí ele então foi procurar alternativas, diz o Bolsonaro. Que alternativas, perguntam os entrevistadores? Ele disse: olha, eu fui ver estado de sítio, estado de defesa, porque eu não podia nem questionar um problema que houve nas urnas, e ele não especifica que problema, porque não teve problema nenhum. O fato é que as urnas foram periciadas, não teve nada de errado com as urnas. Inclusive, o Instituto Voto Legal, que fez a tal auditoria, tem o seu dono sendo processado por ter inventado essa história. E o PL, o Partido Bolsonaro, foi multado em 22 milhões porque queria anular
os votos só das urnas onde Bolsonaro perdeu, e nessas urnas só os votos para presidente. Para governador, que ele elegeu muitos governadores nessas urnas, não ia anular só para presidente. Algo inacreditavelmente casuísta. E o Bolsonaro disse que então ele foi procurar alternativas. Qual alternativa tem na Constituição? Tem Estado de Defesa. Ele só não explicou, evidentemente, por que é que ele queria Estado de Defesa se não havia nenhuma ameaça de guerra, nem convulsão social. E aí ele deixa claro que queria propor essas medidas ao país, convocar Estado de Defesa com apoio dos chefes militares, porque ele perdeu a eleição e ele não concordava em ter perdido a eleição, porque ele achava que houve algum tipo de fraude. Então ele decidiu usar as Forças Armadas para impor uma continuidade do governo dele. Então isso é uma confissão muito clara, mais claro que isso é impossível, não tem mais o que fazer. Esse julgamento com essa entrevista do Bolsonaro vai durar muito pouco tempo, principalmente porque uma das testemunhas que o próprio Bolsonaro convocou é o general Freire Gomes e também o general Batista, o brigadeiro Batista Júnior, que eram os comandantes do Exército e da Aeronáutica, e que vão confirmar que ele fez esses pedidos, e ele próprio acaba de confessar que fez os pedidos porque não concordava com a derrota, achava que tinha havido algo errado. E como não houve nada de errado, e ele confessa que pediu essas medidas para continuar no poder, querendo ou não querendo a Justiça Eleitoral, querendo ou não querendo o TSE, então ele está confessando o golpe. Acabou, gente, já era. Agora é só trancar o homem. Vamos ver alguns detalhes aí de tudo isso que eu estou falando para você. Muitos de vocês devem estar se perguntando por que eu resolvi pedir um relatório sobre o processo eleitoral. Eu queria responder a essa indagação lembrando que foi o próprio Tribunal Superior Eleitoral, lá atrás, que nos deu essa incumbência, abrindo a possibilidade de que o PL e outros partidos pudessem ter acesso ao sistema da Justiça Eleitoral e às instalações do TSE. Quero dizer que nós estamos aqui hoje com uma única intenção: contribuir para o fortalecimento da democracia do nosso país. Nós temos a certeza que estamos fortalecendo a democracia, fortalecemos o Brasil. Eu quero dizer com toda humildade que nós do PL não somos especialistas em segurança de dados. Por isso fomos atrás de técnicos que fizessem esse trabalho para garantir a transparência do processo eleitoral. Até porque eu, Valdemar, fui eleito com urna eletrônica. As bancadas do PL foram eleitas com urna eletrônica. Então é natural que se peça um trabalho de fiscalização para que não fique nenhuma dúvida em relação ao nosso sistema eleitoral. Dessa forma, contratamos técnicos e especialistas em segurança de dados para poder discutir tecnicamente com os funcionários do TSE o que é salutar e saudável para a própria democracia. Então hoje será apresentado pelo engenheiro Carlos Rocha, que liderou esse estudo técnico e que irá comentar aqui para vocês alguns pontos que merecem ser observados. E eu confesso que fiquei surpreso. Repito, esse relatório não expressa a opinião do Partido Liberal, mas é o resultado de estudos elaborados por especialistas graduados em uma das universidades mais respeitadas do mundo, e que, no nosso entendimento, deve ser analisado pelos especialistas do TSE, de forma que seja assegurada e resguardada a integridade do processo eleitoral. Pois é, o PL de Bolsonaro pediu que o TSE jogasse fora
o voto de 59% das urnas no segundo turno. E esses votos eram nas urnas em que Lula tinha ganhado de Bolsonaro. Veja só, minha amiga, meu amigo, o PL, no dia 22 de novembro de 2022, abriu uma ofensiva golpista no TSE para anular os votos proferidos em 279 mil urnas, cerca de 59% do total usado nas eleições, e dar vitória ao presidente Jair Bolsonaro, derrotado por Lula. A iniciativa foi prontamente rebatida pelo TSE e, em despacho, Alexandre de Moraes, presidente, então, do tribunal, cobrou dados também sobre o primeiro turno. Isso porque as urnas questionadas pelo PL foram usadas nos 2 turnos da eleição. Bom, o resumo da ópera é que o Alexandre de Moraes, como muitos devem lembrar, multou em 22 milhões o PL por ter tentado essa trapaça, e aí foi em frente. O Bolsonaro, na entrevista que ele deu ao UOL, ele citou esse fato como uma explicação sobre por que ele quis dar o golpe, sobre por que ele propôs golpe aos militares. E ele também fala nessa entrevista que o TSE proibia que ele dissesse que o Lula tinha dito que não tinha nada de mais ladrões roubarem celulares para tomar uma cervejinha. E, evidentemente, aqui é uma matéria da agência Reuters, que é a maior agência de notícias do mundo, uma agência americana, que diz que é falso que Lula tenha dito que ladrões roubam celulares para tomar cervejinha, né? Então ele inventava coisas e o TSE não deixava ele espalhar notícia falsa. Ele falava alguma coisa, o Lula reclamava, a coligação do Lula reclamava, o TSE checava se era verdade aquilo que tinha sido dito, se não fosse verdade, era proibido. Muito bem. O que é o estado de sítio que Bolsonaro disse que pediu para os militares, para os comandantes das Forças Armadas, dentro das 4 linhas? Vamos lá. Ele afirmou que chegou a falar com chefes das Forças Armadas sobre um estado de sítio e afirma que buscava alternativas no que chama dentro das 4 linhas. Segundo ele, réu por tentativa de golpe, o que restou foi conversar com pessoas de confiança mais próximas. É o meu círculo de amizade, eu fui militar. O que é o estado de sítio? É uma medida extrema prevista pela Constituição, acionada pelo presidente em situações que ameacem a ordem e a estabilidade do país. Muito bem, os ex-comandantes disseram à Polícia Federal que ameaçaram prender Bolsonaro, o Batista Júnior e o Freire Gomes, se ele insistisse nessa história de estado de sítio dentro das 4 linhas. Então, só para deixar muito claro aqui como ele mentiu nessa entrevista, sem perceber que, mesmo mentindo, ele estava confessando que tentou um golpe. Vamos assistir o que disse Jair Bolsonaro. Inclusive, em depoimento à Polícia Federal, o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, e o ex-comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, disseram que o senhor trabalhou e conversou e discutiu a questão de uma possibilidade de golpe. Ele não declarou isso. O que o comandante do Exército falou que foi discutido hipóteses. Está equivocado. Uma petição que realmente é impossível, pode criticar a petição. Em poucas horas, o Alexandre de Moraes indeferiu, nos deu uma multa de 22 milhões de reais. Alguém falou em recurso. Se recorrer, a multa vai passar para 200 milhões. O que sobrou para mim? Eu conversar com as pessoas de confiança mais próximas. Existe outra possibilidade dentro das 4 linhas da Constituição. Eu acredito que é antidemocrático, foi o que o TSE fez comigo. Durante a campanha, eu não podia mostrar a imagem do Lula defendendo aborto, do Lula falando que se roubava o celular para tomar cervejinha. Presidente, desculpe a franqueza, mas houve uma eleição, venceu o seu adversário. Havia outra hipótese constitucional, senão a de preparar a transição e dar posse ao eleito? Por que discutir dispositivos como estado de sítio, estado de defesa? Isso é discutir dentro das 4 linhas?